Fala pessoal, de volta com mais um vídeo. Hoje eu vou comentar sobre um tema de trabalhar com a política e usando um gerenciamento de workflow, né? Digamos, você vai conseguir fazer uma auditoria, um audit log em cima de todas as mudanças nas políticas de PV4, PV6 que você for realizar, seu time for realizar na caixa. Quem compartilhou essa dica foi um dos nossos membros aí, um dos mais antigos membros do canal, o José Abraão. Então eu já agradeço aí de antemão por esse compartilhamento aí de conteúdo, sem dúvidas, uma filter bem interessante aí que ele já testou e está fazendo a diferença aí no ambiente dele, principalmente para uma auditoria, para um controle melhor, uma organização ali, pontualmente, para você saber ali, quando você tem um time muito grande, o time está crescendo e você quer acompanhar ali as alterações, ter um controle melhor, isso aqui ajuda muito, realmente eu fiz alguns testes, eu particularmente estou gostando e acredito que é uma vantagem para a gente ter um melhor controle de qualquer alteração, ainda mais quando se trata de um ambiente ou grande ou um MSSP, ou até mesmo um cliente, para você ter um controle melhor ali e ter uma organização de qualquer mudança de política, né? Então eu queria trazer esse tema aí, só uma observação, ele veio aí na casa da 7.2, então acredito que se você já estiver usando essa filter no 7.2, 7.4, 7.6, enfim, comenta aí, já compartilha com a gente qual que é a sua experiência, como que comenta com a gente aí, deixa um comentário que é de grande valor, com certeza. E aqui eu só queria pontuar, primeiro eu já queria dar um exemplo, né, para usar esse workflow aqui, management, ele fica lá na System. Então assim, eu fiz testes com 3 caixas, né, eu fiz teste com o meu Firewall da residência aqui, que ele não tem licença, ele está registrado, mas ele está com a licença expirada, né, venceu em meados ali de agosto, tá? Eu tenho um ambiente de evaluation, que é uma versão evaluation, então eu vou mostrar que é possível habilitar aqui, mas já está limitado, não dá para testar. Essa filter ela entrou acima da 7.2. E aqui um ambiente de lab com licença. E ainda assim eu ainda estou vendo um probleminha ali para a gente enxergar isso aí. Então vamos lá. No ambiente aqui de casa, né? Eu vou mostrar aqui como que a gente pode ativar isso pela CLI mesmo. Vou dar um show full pipe grep workflow, pesquisa por isso, tá? Dentro do config system global você vai encontrar esse cara aqui, por default ele vem disable, e aí eu simplesmente dei um enable nesse cara, e aí o que vai acontecer, né? A partir desse momento, quando a gente dá um enable no GUI workflow management, todas as políticas elas vão aparecer um carinha lá embaixo, aqui ó, workflow management, e aí tem o policy expiration, tá? Se a regra que eu notei, tá? O que eu notei, se a regra já está criada, você não vai ter problema, né? Então ele vai ficar dessa forma aqui, desabilitado. Qual que é a diferença, né? Onde eu quero chegar? Aqui na documentação ele fala que por default, o policy expiration ele é 30 dias. Então sempre quando a gente habilitou essa filter e for criar uma regra nova no Firewall, ele vai trazer esse carinha lá, ticado, falando assim, sua regra vai durar 30 dias. Então a gente tem que tomar cuidado quando for criar uma regra nova. Então vou mostrar um exemplo. Pode ser aqui na minha residência, no Firewall. Vou criar uma regra nova, ó, e aí create new, ele já vem, ó, ativo por default 30 dias. Então se for utilizar essa filter, primeiro ponto, né, lembrar desse detalhe que é muito importante. Ele vai vir ativo o workflow management para expirar a política em 30 dias. Então se a gente não lembrar disso, então tem que desligar esse cara. Não dá para mudar essa característica aí default. Partindo para o próximo item que eu observei. Quando a policy você colocou para expirar uma regra lá, então assim, né, o always, que seria o schedule, a gente não vai precisar ficar customizando isso aqui. Então essa filter ela facilitou, porque você pode fazer direto na regra já, para falar que um horário, um dia, para que ela expire. Isso aí é interessante. Às vezes você tem regras temporárias, né? Não precisa mais do schedule, e aí você vai fazer direto na política. E o que eu observei? Quando ela expirar, ela só vai ficar assim, ó. Aí ele vai indicar essa informação aqui. A policy tem o seguinte problema. Aí ele vai falar, it's past the policy expiration date. Ela venceu, né? Beleza. Vai ficar com esse alertinha, a regra vai estar lá, mas não vai dar mais hit. Eu deixei essa regra criada para fazer esse teste, então ela já expirou. Se eu entrar nessa regra, eu tenho uma opção aqui, isso para o meu Firewall, de Audit Trail, tá? Para seguir a trilha aí de auditoria. O que eu estou observando?
não estou conseguindo trazer. Seria o que? Ele vai trazer as informações de todas as mudanças que foram feitas nessa regra de IT 48. Isso aqui seria muito bom. Não está funcionando para mim legal. Lembrando que esse é o Firewall que está com a licença expirada. Eu vim fazer isso no Firewall de Evaluation, ou seja, abrindo a regra, ela já está com o workflow ativo, mas eu não tenho essa filter aqui. Então assim, se você for fazer um teste com o FortiGate VM aí free, não vai conseguir explorar todas as filters, que ele está um pouquinho limitado, né? Partindo para o outro FortiGate que eu tenho com licença VM, aqui eu consigo ver o Audit Trail, ó. Então ele já me traz, eu pus a policy para expirar às 18, então já vai dar 18, já deu 18.2. Mas se eu entro no Audit Trail, aqui eu estou na 727, tá? Se eu não me engano. Aqui no meu Network RA 7210 e aqui também 729, se eu não me engano, tá? Então esse aqui não traz, mas por quê? Não tem licença, Evaluation. Esse que está com licença realmente, ó, também não vem. Não consegui puxar Audit, mas que se o Audit não está vindo, ok, talvez aí, se para você tá trazendo o Audit, compartilha aí comigo. Deixa nos comentários aí que versão você está usando, se você observou que realmente vem, se não vem. Vamos compartilhar só para a gente entender melhor. Vamos fazer o seguinte, agora eu quero mostrar uma edição, né? Então eu quero fazer qualquer mudança. Ó. Eu tô com esse cara, eu vou desligar esse cara, a policy não vai ficar mais expirada, eu vou dar um ok. E aí o que acontece? Ele pede para você colocar um resumo. Então eu poderia ter um padrão e falar assim, ativando, né, regra ID 48, aí eu ponho chamado XPTO, pronto, né? E eu vou saber aquele usuário que está fazendo isso e colocando um comentário, que é um comentário de auditoria, não é um comentário que fica, né, na política aqui, que geralmente você põe um chamado, você criou a regra, mas se no futuro você precisa customizar essa regra, você substitui aquele chamado, você põe do lado, enfim, isso aqui é interessante por isso. Então abrindo a regra, dá para fazer essa customização, ele ficaria, né, aqui no Audit Trail, só que eu não estou conseguindo enxergar isso. E se eu for mover a regra, eu só vou mover proposital, também ele me chama um commit. É como se fosse um commit isso, porque se eu não colocar um change summary, não vai entrar essa mudança. Então assim, ao meu ver, é uma filter bem interessante, porque ele até previne um erro, né? De repente você está com... Vamos dar um exemplo bem feio, mas você está com o clique do mouse aí atrapalhado, e aí sem querer você arrastou uma política para cima da outra, e ele não vai deixar, não vai permitir isso, porque ele vai chamar um comentário. Então você teria que escrever alguma coisa aqui e fazer o ok para fazer a merda, né? Então esse é um exemplo legal. Isso aí é importante. Então colocar aqui ajuste de regra, posição, chamado XPTO. Beleza, deu um ok, ajustei a regra. Então voltei de novo, mesma coisa. O rollback, regra 48, chamado XPTO. Então fiz algumas mudanças, deu ok, gerei Audit Trail, a regra não está para expirar. E agora se eu for lá em System, em Logs, vamos puxar aqui da memória, ó, todas as modificações que eu fiz, ela vai vir com esse alerta. Só que se eu começar a puxar lá no Analyzer, por esse campo aqui, ó, Config Comments, ele sempre vai ter isso registrado. Então se o Audit Trail não funcionar, isso aqui é interessante, que você vai conseguir enxergar a informação para organizar melhor aí a sua empresa, para você ter uma ideia o que está sendo alterado, qual que foi o chamado que tratou essa regra, essa modificação. E essa é uma dica de um dos nossos mais antigos membros aí do canal, José Abraão. Aí eu já deixo aquele agradecimento aí para ele por essa dica. Diz que já está utilizando lá no ambiente dele, está muito bem, o pessoal está trabalhando, está conseguindo se organizar legal. E aí trouxe essa ideia, estou trazendo, compartilhando aí com vocês para a gente distribuir esse conhecimento aí. E deixa um comentário se vocês também já estão utilizando essa filter e se vão utilizar. Posta aí também, comenta depois se vocês têm gostado, né? Eu vou observar uma melhoria. Então é isso que eu queria comentar nesse vídeo. Um forte abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.